Normalmente eu não falo, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar. Mas, assim, de última hora eu senti de fazer, de fato, realmente um pronunciamento, né? Aí eu escrevi aqui um discurso. Eu escrevi para não deixar passar nada batido, né? Não foi um discurso de IA, não, tá? Foi, foi um discurso realmente que eu fiz assim... Eu tenho a senha do Grok. Foi um discurso assim, totalmente, né? Partindo de mim, assim. E aí eu vou ler aqui para vocês, e é isso. Vou tentar, eu não prometo nada, não. Peraí. Ativos iniciou suas atividades formalmente em junho de 2023. Mas não foi do nada que eu, Ulisses e Rafael decidimos trabalhar no mercado de precatórios. Não faz muito tempo nós estávamos em nossa antiga empresa, a Acredite, onde nós buscávamos intermediar operações de empréstimo e de crédito. Foi nessa época em que nós passamos a conhecer todas as dificuldades que todo empreendedor de primeira viagem, infelizmente, conhece muito bem. Nós já chegamos a falar um pouco sobre essa história e eu não vou entrar em detalhes. Mas o que posso dizer é que, olhando para trás, podemos afirmar com toda convicção que foi para nós três uma experiência de vida bastante dolorosa e até certo ponto traumática. Uma cena específica resume bem a nossa situação na época. Em um certo dia nós estávamos entrando no elevador e Ulisses olhou para Rafael e disse com toda sinceridade: "Meu irmão, a gente está no fundo do poço." Eu sou um rato! O engraçado é que, apesar de estarmos verdadeiramente no fundo do poço, por um motivo que até hoje não sabemos explicar muito bem, nós conseguíamos rir autenticamente da nossa situação, por mais lamentável que ela fosse. Mas aqui eu quero que vocês entendam que, sim, nós tínhamos a noção de que estávamos fracassando e sentíamos que toda aquela situação envolvia uma dor e constrangimento pessoais enormes. Só que mesmo assim, nós literalmente chorávamos de rir de tudo aquilo, independentemente do que nós precisávamos enfrentar, sempre continuávamos a caminhar para frente dia após dia. E continuávamos não confiando em um plano estruturado ou uma estratégia empresarial bem estruturada. Para ser bem sincero, a gente não tinha a menor ideia de que isso existia. Nós continuávamos simplesmente com base em uma confiança cega de que de alguma forma e de alguma maneira as coisas iriam se acertar. E que de alguma forma as coisas dariam certo. Havia momentos em que até achávamos, em uma oportunidade ou outra que aparecia, a gente achava que ter encontrado uma luz no fim do túnel, só para descobrir depois que essa luz no fim do túnel, na verdade, era um trem vindo em nossa direção. Foi quando em um dia, de uma forma completamente aleatória, em uma conversa com um advogado de Goiás, o Ulisses ficou sabendo sobre uma emenda constitucional que introduziu uma possibilidade nova de oferecer precatórios para pagamento de tributos e pagamento de contratos públicos. Em resumo, precatórios federais viraram moeda de troca para empresas economizarem dinheiro. E aqui eu posso dizer que o mérito de Ulisses foi sempre ser uma pessoa de muita ação, de forma que em poucos meses ele conseguiu costurar um negócio realmente muito bom. Acontece que esse negócio tinha um potencial de resolver todos os nossos problemas que havíamos acumulado com o insucesso da nossa antiga empresa. Pensando em retrospecto, foi até um milagre nós termos à época, naquelas condições, conseguido intermediar a venda de um precatório de 30 milhões de reais junto a uma empresa bem estabelecida. Eu vou tentar explicar para vocês o que a gente conseguia ter viabilizado, né? Naquela época, o pagamento de precatórios federais era incerto. Então, uma grande empresa concordou em vender seu precatório de 30 milhões para outra empresa que precisava pagar uma dívida de concessão de aeroporto à União. Dessa forma, o credor de precatório receberia o valor antecipado, a empresa que estava devendo à União pela concessão do aeroporto teria um desconto significativo e nós ganharíamos uma comissão que simplesmente iria nos dar um alívio total. Todo mundo ganharia. Mas o destino não quis que fosse assim. Porque essa negociação se deu no final de 2022, justo em uma mudança de governo. E o novo governo que havia entrado não estava interessado em receber precatórios como forma de pagamento. Não vou entrar muito em detalhes sobre política interna, mas para deixar a história bem mais curta,
Por conta dessa mudança de governo, a venda que nós havíamos concluído não foi aceita. E o contrato que levamos 3 meses para costurar precisou ser cancelado. E naquele momento, isso era tudo que a gente tinha. Então, sem mais nenhuma carta na manga, nós fomos forçados a ter que fazer algo que realmente não queríamos fazer. Tivemos que dispensar todos os colaboradores que tínhamos. E tivemos que sair do local onde estávamos para um local que custava bem menos. E eu posso dizer para vocês... Foi Thaís que puxou isso aí, tá? Eu posso dizer para vocês que não é fácil precisar sentar com um grupo de pessoas que confiam em você e basicamente dizer que você falhou. Espera só um pouquinho, tá, pessoal? E se muitos aqui me veem hoje sendo o primeiro a chegar nativos e o último a sair todos os dias, é justamente porque eu ainda não esqueci do que se passou. E assim eu coloco todo o meu tempo e energia para que algo desse tipo nunca mais aconteça. Mas vamos voltar, né? Continuando, né? Nós agora estamos de volta à estaca zero. E apesar de todas as mudanças, nós ainda não tínhamos o plano concreto de como sair daquela situação. E o detalhe importante é que estávamos sendo pressionados de todos os lados. E aí, em particular, principalmente eu e Rafael, recebíamos investidas quase que diárias de nossos familiares, implorando de joelhos para que nós abandonássemos esse projeto e fôssemos procurar algo mais estável. Polly mesmo, na época, cansou de ouvir meu pai e minha mãe insistindo para eu abandonar tudo e fazer concurso público. E detalhe, tá? Ela foi a única pessoa que realmente acreditou em mim. Mesmo que tudo dissesse o contrário. E assim nós decidimos continuar, independentemente de qualquer coisa. E na época nós estávamos intermediando aqui e ali alguns precatórios, mas de uma forma muito ocasional. Só que depois de alguns eventos mais sérios, porque não existe algo tão ruim que não possa piorar, nós tomamos uma decisão que mudou totalmente o rumo de nossas vidas. Nós decidimos abandonar totalmente o trabalho de empréstimo, crédito, operações estruturadas ou qualquer outra coisa e decidimos dedicar toda a nossa atenção ao mercado de precatórios. E algo que era muito positivo na época era que, apesar do governo aceitar precatórios para pagamento de concessões públicas, a PGFN ainda estava aceitando precatórios federais para fins de pagamento de tributos. Então a gente conseguiu sair razoavelmente bem com isso na época e conseguimos ganhar uma sobrevida. Só que pouco tempo depois veio mais uma surpresa. O STF julgou a inconstitucionalidade parcial do parágrafo 11º do artigo 100. Resultado, os tribunais passaram a não mais pedir CVLDs para fins de compensação tributária. Ou seja, a única coisa que finalmente estava dando certo para a gente, agora não podia mais ser feito. A gente na época até brincava dizendo, meu amigo, só pode ter um complô contra a gente, né? A gente consegue vender precatório de uma forma, muda o governo, não pode mais. A gente consegue preço para comprar precatório, o STF diz que não pode mais. É como se pegasse o telefone e dissesse, ei, os meninos estão ganhando dinheiro. Então modifica a legislação, anula, derruba, faz alguma coisa, mas pelo amor de Deus, e peça que eles ganhem qualquer dinheiro. Foi aí que nós tivemos que parar de ofertar precatórios para compensação tributária e tivemos que voltar nossa atenção para prospectar precatórios para fundos de investimento. Foi com essa experiência de tratarmos com várias casas de aquisição de precatório que nós realmente tivemos um contato mais profundo com toda a dinâmica do mercado de precatórios. E não levou muito tempo para a gente perceber o óbvio, que o mercado era extremamente mal conduzido. Os atendentes comerciais que nos atendiam eram extremamente mal educados e nos tratavam de forma péssima. Era como se prospectar precatórios fosse um pecado e que eles estivessem fazendo favor em nos atender. Quando enviávamos o precatório, nós não tínhamos uma clareza sobre quando teríamos um retorno. Todos os documentos precisavam ser enviados por e-mail, os cadastros precisavam ser realizados por planilha de Excel, sem nenhuma formatação. Tinha que tirar selfie antes de saber se o precatório estava fechado. Enfim, era uma loucura. Na época, isso era muito ruim, porque nós precisávamos do dinheiro das comissões naquele momento.
Mas hoje, nós agradecemos por isso, porque tudo isso nos deu lições valiosas, lições sobre como nunca devemos nos comportar ou agir. Foi quando, em conversas, em uma de nossas caminhadas, eu me virei para o Ulisses e disse: meu irmão, eu estou sentindo que tem uma oportunidade aí. Um mercado desse tamanho, não tem um sistema tecnológico, não tem profissionalismo, não tem absolutamente nada. É tudo feito nas coxas. Então Ulisses respondeu: pois é, isso é um mercado bilionário que ainda usa fax. Né? Foi então que nós tivemos a ideia de criar um sistema voltado para precatórios. E o que é interessante é que apenas tivemos essa ideia porque nós aprendemos com nossa experiência passada que se nós não construíssemos nada que realmente agregasse um valor real ao mercado, nós não iríamos conseguir ter nenhum impacto e seríamos facilmente substituíveis. A ideia que nós tínhamos, a ideia nós já tínhamos, né? Mas a questão era, como começar? E, pessoal, eu quero contextualizar para vocês que a gente aqui estava mais da metade de 2023 sem ter absolutamente nada. Nem dinheiro, nem sistema, nem equipe, nada, nada, nada. Na realidade, a gente estava em uma posição em que até um mendigo na rua tinha um balanço patrimonial muito melhor do que a gente. Mas uma coisa nós tínhamos. Algo que, em retrospecto, eu vejo que é desprezado por muitos, mas que é, na verdade, a coisa mais importante. Nós tínhamos uma fé totalmente irracional, quase alucinada, de que as coisas iriam dar, de alguma forma, certo. E eu posso dizer a vocês que não é nada fácil manter uma fé quando o mundo inteiro lhe diz o contrário. E realmente o difícil não é tanto escutar que as coisas não deram certo, né? Mas se você tem que admitir que naquele momento, todos que falam para vocês que as coisas não deram certo, eles estão com a razão. Mas nós buscamos força dentro de nós e persistimos. Os dias passavam e íamos conseguindo, com muito esforço, intermediar um precatório ou outro que conseguimos trazer e fechar. Mas logo nós percebemos que simplesmente intermediar precatórios para fundos de investimento tinha pouco valor. As coisas não estavam indo na velocidade que queríamos e que precisávamos. Era preciso ofertar algo a mais. Então, o primeiro passo que nós tomamos para ofertar esse algo a mais foi justamente não apenas intermediar precatórios, mas estudá-los previamente e realizar parecer jurídico. Foi com isso que nós instituímos o setor de due diligence da Ativos. E naquele momento esse setor contava com uma grande equipe formada por apenas mim mesmo. Outro ponto que nós observamos era justamente que não podíamos mais depender de fundos de investimento. Nós precisávamos ter os nossos próprios investidores. E graças ao trabalho de Ulisses, com apresentações muito profissionais, e também a Rafael, que de fato sempre teve uma capacidade muito grande de se conectar com pessoas, nós acabamos por encontrar um investidor que, nesse caso específico, foi literalmente um investidor anjo. Eu não vou mencionar o nome dele, está sendo gravado aqui, porque ele é uma pessoa muito discreta, tá? Mas esse investidor, basicamente, ele decidiu confiar totalmente na gente. E aqui eu gostaria de reconhecer a pessoa que trouxe esse investidor para a gente, através de uma ligação totalmente fria, a Thaís aqui, tá, pessoal? Queria pedir uma salva aí de aplauso para ela. Thaís, por conta de um ato simples que você tomou, de pegar seu telefone e ligar para uma pessoa desconhecida, você mudou totalmente o rumo de nossas vidas. E você mostrou que são os pequenos atos que trazem grandes impactos. Eu queria pedir assim para vir mais à frente a equipe comercial que veio aqui, por favor. Cadê a equipe comercial, Thaís? As meninas estão no Uber, então aqui. Ah, é? Ah, que pena. Antes, Thaís era a única pessoa no comercial, né? E agora a gente tem essa equipe, que certamente é uma das equipes que mais demanda paciência e perseverança, tá? Então eu queria pedir aí uma salva de aplausos para os nossos heróis aqui. Obrigado, gente. Então, com esse investidor, houve uma grande virada. Nós mudamos totalmente de nível. Porque nós deixamos de ser intermediários para sermos, de fato, consultores e assessores de compra e venda de ativos judiciais. Isso nos deu velocidade na negociação e conseguimos fechar muitos precatórios nessa época, o que nos deu uma tranquilidade para estruturar melhor a nossa operação. Mas como tudo na vida, quando nós resolvemos um problema, outro surge. Então, como nós começamos com um investidor próprio,
nós passamos a ser responsáveis por realizar todo o processo de homologação desses processos. E isso passou a ser função nossa. Acabou que estávamos começando a acumular muitos processos e a única pessoa que estava realmente nos ajudando era a Rudolf, tá? E antes de mais nada, eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas para Rudolf. Cadê? Pessoal, o Rudolf não é só o mais antigo da Nativos, não. Ele está com a gente antes da Nativos, antes de tudo, tá? Então, realmente, ele acompanhou a história desde o início. Então, como eu ia dizendo, nós precisávamos de ajuda. Foi aí que procuramos na internet, nas redes sociais, e falando com várias pessoas, nós encontramos Marília. Cadê aqui? Certo. Quem olha hoje para Marília, como nossa atual diretora de due diligence, não iria reconhecer a advogada super caladinha e discreta que ela chegou aqui, né? E Marília, você começou aqui conosco e eu acompanhei todo o seu trabalho de perto, desde o início. E o que eu posso dizer é que eu sempre comentei com o Ulisses e Rafael que você tinha muito potencial. E hoje eu posso dizer com muito orgulho que, como sempre, eu estava certo. E que você não só vem agindo como uma verdadeira linha de defesa aqui na Nativos, nesse trabalho de garimpagem de precatórios, mas também tem se tornado uma grande líder de setor. Eu quero que você saiba que você faz parte de todas as nossas conquistas, e que todos nós valorizamos muito o seu trabalho e toda a dedicação que você dispensa a Nativos. Você chegou muito longe e tenho certeza que vamos chegar mais longe ainda. Eu queria agora que o pessoal de DUI viesse aqui para frente. Pode vir, Rosa, Daphne. Quer que chame o nome? É pior. Esse é o nome de todo mundo. Tá? Pessoal, eu queria que todos aplaudissem nossa equipe de zagueiros. Parabéns aí, viu? Obrigado, pessoal. Então, o quadro, aos poucos, começou a mudar. Nós agora tínhamos investidor próprio, pessoas nos ajudando, e o que é mais importante, um pouco mais de fôlego. Para mim, isso foi extremamente importante, porque me deu mais tempo de realmente me dedicar à ideia original do sistema que estávamos planejando construir. E apenas para vocês terem uma noção, todo o sistema que nós tínhamos fazia apenas uma coisa. Atualizava precatórios por meio de uma planilha que eu consegui fazer a custo de minha saúde mental. Antes disso, Rafael vai lembrar muito bem que a gente precisava gastar uns 10 minutos só para atualizar um precatório. Foi aí que, em uma caminhada com o Ulisses, eu falei, meu irmão, a gente tem que contratar um desenvolvedor. Não dá para ficar só dependendo de uma planilha, não. Bora botar esse tema para frente? O Ulisses respondeu, bicho, não tem condição não. Achar um desenvolvedor é muito difícil, nenhum quer trabalhar aqui internamente não, só quer fazer freelancer. Aí eu disse, bicho, eu tô com os currículos aqui no InfoJobs. Aí eu disse, não vai funcionar não, meu irmão. Aí eu, bicho, tente, velho. Aí então o Ulisses concordou, só para provar que ele estava certo e eu estava errado. Eu repassei os currículos que eu havia juntado para o Ulisses e ele fez entrevistas virtuais e presenciais com umas 5 ou 7 pessoas. E dentro desses candidatos, quem é que estava? Jarbas, que muitos aqui também conhecem como Mago, Lindão ou Jarbito. Jarbas, vem cá. Vem cá, meu irmão. Eu não vou contar aqui a história toda, porque é muito longa, né? Mas o que eu posso dizer é que Jarbas decidiu entrar aqui na Nativos quando ele não estava numa fase muito fácil da vida dele, né? Ainda assim, mesmo dessa forma, o que a gente presenciou desde o início foi uma entrega de corpo e alma ao nosso projeto. E em certo momento, a alternativa mais segura para o Jarbas seria realmente não seguir com a gente e aceitar uma proposta que ele havia recebido de uma empresa muito mais estabelecida. Mas em um ato de coragem, ele decidiu acreditar na nossa visão e nos nossos sonhos. E durante esses quase 2 anos, foi uma pessoa que literalmente viu a Nativos nascer, crescer e se desenvolver no que ela é hoje. Sempre trabalhando de domingo a domingo, com uma determinação muito difícil de se encontrar. E aqui eu posso dizer para você, Jarbas, que você incorpora tudo que nós acreditamos aqui na Nativos. Você coordenou toda a base de construção desse sistema, que ainda está só no início,
e que ainda vai surpreender e impactar bastante esse mercado. E é por toda essa entrega, por ser de fato a personificação da nossa cultura, de todos os nossos valores, por ter construído o que hoje é realmente o fundamento da Ativos, que eu gostaria de anunciar aqui a todos que a partir de 2026, Jarbas não só será apenas nosso líder de tecnologia, não só será um grande amigo pessoal meu, mas também será o mais novo sócio da Ativos. Quer dar uma palavrinha, meu irmão? Depois eu continuo. Esperava nós. Então, tem sido uma luta, assim como quem estava lá no começo viu, né? A gente realmente não tinha nada, era muito sonho, realmente, né? Tinha muita coisa para acontecer, mas a gente ainda não fazia ideia de como, mas no mais é isso aí, graças a Deus a gente está chegando cada vez mais longe e tenho certeza que esse é só o começo, né? Ainda tem muita coisa para rolar, muita coisa para acontecer e é isso. Em 2026 a gente vai crescer muito mais ainda. Valeu, meu irmão. Eu quero meu Rolex, viu? E assim, eu não podia deixar de mencionar, tá? Duas pessoas aqui que foram, em dado momento, toda a nossa equipe deve, que é o Luiz e o Robson. Salva de palmas aí para eles, pessoal. Agora, deixa eu só pedir mais uma coisa. Toda a equipe deve, só pra gente vir para cá, tá? Merece. Merece muito. Palma pro Dev. Vibe Coras. Pessoal, aqui a nossa equipe está liderando uma revolução que vai tomar de assalto aí o mercado precatório. Uma salva de palmas. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Então, pessoal, muitas pessoas de fora sempre falam impressionadas de como Ativos, em apenas 2 anos de mercado, conseguiu conquistar tanto espaço. E o que eu posso dizer é que durante esses 2 anos não paramos nenhum dia. E isso só foi e é possível graças a todos vocês. Para finalizar essa história, eu não poderia deixar de mencionar hoje uma de nossas melhores contratações desse ano. Paradoxalmente, é a pessoa que quando se aproxima da minha sala, meu coração fica desse tamanho, bem pequenininho, porque eu já sinto que vem bronca. Você leva Padela? Chega aí. Ó, lá atrás, todo tipo de problema jurídico vinha para mim, e isso acabava tirando todo o meu foco de desenvolver e desenhar as partes mais importantes do sistema de gestão de ativos, né? Aí teve um dia que eu me arretei e disse, meu amigo, eu vou trazer aqui uma pessoa que não só vai subir o nível de todo mundo no jurídico, mas vai ser o cara que eu vou poder entregar totalmente a parte do pós-aquisição e dormir tranquilo. E eu falo aqui, Padela, não só por mim, mas eu falo por Ulisses e por Rafael, que em pouco tempo você conquistou aí a nossa confiança e nossa admiração, e o sentimento que nós temos hoje é de segurança, de firmeza e de uma pessoa completamente dedicada. Meu irmão, você é o cara que realmente se importa com as coisas, que dá tudo de si e que acredita no nosso projeto. A gente sabe que você, para estar aqui conosco, teve que deixar um caminho muito mais seguro e seguir a sua intuição. E só que eu posso dizer que a gente está muito feliz de ter você aqui a bordo. Eu vou pedir aqui para a equipe pós vir aqui para frente e a equipe de sessão também. Tá? Palma pra galera. Hoje, pessoal, eu posso dizer com segurança que a gente tem a melhor equipe de pós-aquisição do Brasil. Uma salva de palmas, valeu! Obrigado, viu, pessoal? Uma menção honrosa, a Rafaela está aqui? Aqui. Tá, uma menção honrosa aqui para a Rafaela. Entrou na administração e financeiro, me ajudou a enlouquecer um pouco menos. Eu queria também, assim, pedir, fazer uma menção aqui ao nosso diretor de relação de investimento com investidores, né, Vitor Hugo, por ter trazido pela primeira vez na história um fundo que realmente entregou 100% de caneta para ativos. Salve de palmas para ele. E claro, pessoal, não podia esquecer a nossa equipe de marketing. Venham para cá, por favor. Só o pessoal, né?
Pessoal, ótimo. Pessoal, essa equipe aqui organizou todo esse evento, certo? Estruturaram todas as nossas páginas na internet e são extremamente elogiados pelo profissionalismo, certo? E pelo cuidado que tem em nossas redes. Uma salva de palmas, pessoal. Valeu, pessoal. Agora, para concluir, eu vou revelar a vocês qual foi o motivo que me levou a contar essa história bem resumida de como nós partimos do absolutamente nada, ou para ser mais preciso, do absolutamente negativo, para o que hoje vocês veem como a empresa imprecatória que mais cresce no Brasil. Tudo isso em um curto espaço de 2 anos. O motivo que me levou a compartilhar com vocês não tem nada a ver com questões de promoção pessoal ou uma busca por admiração por meio de uma história de superação. Quem me conhece minimamente sabe que expor todas essas experiências, para mim, é algo extremamente desconfortável. Mas esse ano eu coloquei como uma de minhas metas fazer aquilo que é desconfortável, em favor de um bem maior. A razão pela qual eu trouxe essa história foi para mostrar para vocês exatamente tudo que nós fizemos nesses anos que se passaram para tornar isso aqui possível. Nesse final de ano, eu tirei alguns dias para refletir sobre quais valores e princípios nós seguimos para transformar a nossa situação. Valores e princípios que hoje constituem realmente o DNA e a identidade da Ativos. Esses valores e princípios não são arbitrários. Eles nos guiaram desde a fundação do nosso projeto e, na realidade, nós os seguimos de uma maneira mais ou menos inconsciente. Foi por isso que eu busquei organizar da forma mais clara possível os valores, quais valores são esses, porque a partir de 2026 nós trataremos esses valores com ainda mais importância em todas as áreas de ativos. Então, a gente compilou 6 valores responsáveis por transformar ativos de uma ideia para uma das empresas mais promissoras do Brasil. E o primeiro valor é o melhoramento constante. Nós acreditamos que a verdadeira felicidade está em atingir o máximo potencial de cada um. Nós acreditamos que só assim é possível atingir a plena satisfação da vida. Sempre foi um objetivo nosso dar o nosso melhor. E quando os resultados não apareciam, nossa resposta sempre foi melhorar ainda mais, constantemente, nunca culpando as circunstâncias, mas sempre buscando ser humildes no aprendizado e sempre buscando otimizar a nossa entrega. O segundo valor está muito ligado com o primeiro, que é a transformação. Nós valorizamos a capacidade de transformar desafios da vida em lições, de transformar obstáculos em oportunidades, de transformar o ordinário em extraordinário. Sempre buscamos extrair de nós mesmos a nossa melhor versão. Sempre buscamos enxergar o lado positivo da vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Se nós passamos por situações em que estávamos pressionados, nós utilizamos tudo isso em nosso benefício para nos motivar a sempre agir mais e agir mais rápido. Quando a vida nos exigiu agilidade, nós respondemos à altura. E é por isso que o sistema, por ideia de Ulisses, passou a se chamar de Celer, que significa rápido, veloz, ágil. É daí que vem o termo celeridade, aceleração. E é isso que a Ativos é, uma empresa rápida, veloz e disruptiva. O terceiro valor é grandes sonhos. Nós valorizamos sonhar grande, atingir o impossível, alcançar metas irreais, viver a vida como se ela fosse nosso sonho pessoal. Sempre buscamos atingir o máximo de tudo e realmente dobrar a realidade da nossa visão. Nós temos uma frase que nós trazemos desde muito tempo. Essa frase diz assim: só é loucura até você conseguir. E ainda que hoje nós não tenhamos atingido todos os nossos objetivos, nós podemos dizer que quem nos conhecesse há 2 anos e nos ouvisse dizer que iríamos estar confraternizando no Loft com quase 70 colaboradores da nossa empresa, nos chamariam de loucos. E eu vou corrigir isso, não chamariam não. Nos chamaram e ainda nos chamam de louco. Mas como disse Steve Jobs de uma forma muito inspirada, só as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aquelas que realmente conseguem mudá-lo. O quarto valor é amor ao trabalho. Nós acreditamos que o trabalho não é uma obrigação, mas uma arte, uma forma de manifestar habilidades e vocações pessoais. Nós encaramos o trabalho como uma forma de brincar, como um jogo feito para o nosso prazer. Muitos de nossos conhecidos, quando nos veem trabalhando até altas horas e em finais de semana, falam: não sei como vocês conseguem trabalhar tanto.
A resposta que nós damos é sempre assim: quem disse que a gente está trabalhando? Isso porque nós seguimos a máxima: faça o que para você é uma brincadeira e para os outros é trabalho. O quinto valor é pensamento de longo prazo. Nós acreditamos na máxima: impaciência com ações, paciência com resultados. Nós valorizamos a velocidade, mas sabemos que as consequências que buscamos causar no mundo levam tempo e estamos aqui pelo longo prazo. Nós vimos que o grande mal do século é a dopamina barata, a recompensa rápida que redes sociais, drogas e todo tipo de distrações oferecem aos homens. Tudo isso retira nosso propósito, nosso foco e o nosso poder e nos impede de fazer as coisas que realmente são impactantes na vida. Nós acreditamos na paciência, na persistência, na perseverança e que atos contínuos, pequenos e diários são capazes de modificar radicalmente a nossa realidade. O sexto e último valor é iniciativa e compromisso. Nós valorizamos a liberdade de pensar e agir como donos de nosso próprio destino. Acreditamos que a verdadeira autonomia surge da responsabilidade plena. Cada um assume total compromisso com suas escolhas, iniciativas e resultados, transformando visão em ação com coragem e integridade, sempre em prol do sucesso coletivo e do impacto duradouro. E aqui eu posso dizer, durante todo esse tempo, mesmo quando muitos agiram de maneira antiética a nos prejudicar, nunca em nenhum momento nós culpamos as circunstâncias ou pessoas por nossa situação. Nós sempre assumimos a responsabilidade pela nossa realidade e sempre rechaçamos qualquer discurso que nos colocasse na posição de vítimas. Nós acreditamos que podemos sim conduzir nosso destino. E eu quero justamente concluir dizendo o seguinte: esses valores fizeram com que a nossa visão de futuro se tornasse o presente que nós estamos vendo hoje, aqui e agora. E é exatamente isso que nós fazemos quando antecipamos um precatório. Quando antecipamos um precatório, nós antecipamos o futuro. Nós tornamos uma promessa uma realidade. Nosso propósito, nossa visão, nossa missão é exatamente o que nós vivenciamos todos os dias. Ativos transformam o futuro em presente. E hoje, eu posso dizer com convicção e com muita alegria que o futuro é mais Ativos. E que nós faremos que 2026 seja o ano em que a Ativos será a empresa número 1 em precatório. E convidamos todos aqui para participar, para construir e para escrever o futuro junto conosco. Obrigado.